Olá pessoal, seja bem-vindo. Aqui é a professora Antoneide com mais um vídeo aula referente à atividade 11 de matemática do ensino fundamental. Os assuntos de hoje são números decimais, transformação de números decimais em frações, multiplicação e divisão com números fracionários e operação com números inteiros. Os números decimais, eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separado por vírgula. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionárias de algo inteiro. Os números após a vírgula são chamados de casas decimais. Vejamos aqui alguns exemplos. 0,8 é um número decimal com uma casa após a vírgula. Aqui nós temos à esquerda da vírgula a parte inteira e à direita da vírgula a parte decimal. E aqui nessa parte decimal nós só temos uma casa. A leitura aqui é 8 décimos. Não tem inteiro, né? Eu só tenho a parte decimal, 8 décimos. Já nesse segundo exemplo, nós temos o número 0,36. Também é um número decimal que não tem parte inteira, só tem a parte decimal com duas casas após a vírgula. E nós podemos fazer a leitura que esse número é 36 centésimos. Já nesse terceiro exemplo, 1,325. É um número também decimal com três casas após a vírgula. Aqui, o que diferencia dos exemplos anteriores é que ele tem a parte inteira. Nós temos um inteiro e 325 milésimos, né? Então, a leitura é um inteiro e 325 milésimos. Então, aqui um breve resumo. Os números decimais são aqueles que possuem uma parte não inteira. Os números inteiros são 1, 2, 3, 4, 5, né, infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinito. Então, os números decimais são aqueles que possuem uma parte não inteira, representado com vírgulas. Por exemplo, que é justamente a parte decimal que a gente estava falando no slide anterior. Aqui, eu tenho à minha esquerda o número 1 e à minha direita duas casas após a vírgula, que é o 25. Então, aqui eu posso dizer que é um inteiro e 25 centésimos. Se você relacionar todos os exemplos, você vai contar quantas casas tem após a vírgula e relacionar a décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Vamos ver aqui o próximo exemplo. 1 inteiro e 7 décimos, uma casa após a vírgula, então é 7 décimos. 3 inteiros e 5 décimos, também uma casa após a vírgula. 5 inteiros e 45 centésimos, duas casas após a vírgula, certo? Então, vamos lá. Podem ser representados também como fração, esses números aqui, todos esses números decimais, a gente pode transformar eles em números fracionários, que a gente vai entender um pouco mais adiante. Utilizamos números decimais em diversas medidas, como as de comprimento, de massa e monetárias, por exemplo. Quando a divisão não é exata, encontramos como resposta um número decimal, que nós também vamos ver mais adiante. Isso aqui é só um breve resumo para vocês se familiarizar com os números decimais. Como eu acabei de falar, os números decimais, eles podem ser transformados em frações. Então, vamos lá. Quando tratasse de um número com quantidade de casas decimais finitas, ou seja, após a vírgula nós tivermos um limite, ou seja, um fim, né? O numerador da fração, ou seja, a parte de cima da fração, será o número decimal sem a vírgula, e o denominador, a parte de baixo da fração, será um número formado pelo algarismo 1, seguido de uma quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, 0,25. Ele diz que o numerador será o número decimal sem a vírgula, então vamos considerar esse número aqui, 0,25, que fica 25, que vai ser na parte de cima, o numerador. E na parte de baixo, o número vai ser o número 1, seguido de uma quantidade de zeros
igual à quantidade de casas decimais. Então, vamos aqui. Nós temos duas casas decimais. Então, para eu transformar esse número decimal numa fração, eu pego o 25 e coloco no numerador. E o denominador, eu coloco o número 1 seguido de 2 zeros, porque a parte decimal tem duas casas. Então, eu acrescento 2 zeros, certo? Já nesse segundo exemplo aqui, 1,5, ou seja, 1 inteiro. Ó, a leitura é bem importante aqui, ó. 1 inteiro e 5 décimos, porque só tem uma casa após a vírgula. Então, a parte de cima da fração vai ser, como a regra está dizendo aqui, o numerador será o número decimal sem a vírgula. Então, se eu considerar esse número aqui sem a vírgula, esse número é o 15. Então, eu vou colocar aqui na parte de cima. E o denominador, a parte de baixo, será o número 1, seguido de quantas casas decimais tiver esse meu número decimal. Então, aqui eu só tenho uma casa após a vírgula. Então, como é que vai ficar aqui, ó? 15 sobre 10, porque eu só tenho uma casa, então eu só acrescento um zero. Gente, é bem importante a leitura, como eu falei, né? Aqui vai ficar 25 centésimos, porque eu tenho duas casas após a vírgula, e aqui 1 inteiro e 5 décimos. Depois que a gente aplica a regra e consegue transformar ele em fração, é bem importante que você entenda que isso sim é uma fração, mas que essa fração também ela pode ser simplificada. Professor, o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é você pegar o numerador e o denominador e dividir eles pelo mesmo número simultaneamente. Por exemplo, se você pegar o 25 e dividir por 25, dá 1. Se você pegar o 100 e dividir também por 25, dá 4. Professora, mas assim, é um número muito grande. Posso ir com números menores? Pode. Se eu pegar primeiramente 25 e dividir por 5, vai ficar 5. Se eu pegar 100 e dividir por 5, vai ficar 20. Então, vai ficar 5 sobre 20. Se eu fizer uma nova divisão desse 5 sobre 20, dividindo os dois por 5 de novo, eu vou obter também 1 sobre 4. Certo? Então, aí você faz da maneira que você achar mais apropriado para você. Aqui embaixo, eu tenho uma fração 15 sobre 10. Então, para eu simplificar, eu vou procurar um número que eu consiga dividir tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Tem que ser o mesmo número. Então, aqui foi o 5. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido também por 5 dá 2. Sempre pensando em ajudar vocês, eu estou colocando bastante exemplo para que isso seja comum, né, para vocês. Vamos aqui, ó. Eu tenho o número decimal 0,8. Né? Então, eu não tenho a parte inteira aqui, mas eu tenho a parte decimal, ou seja, eu tenho uma casa após a vírgula, uma casa decimal. Então, para transformar para a fração, eu pego esse número sem a vírgula, esse número sem a vírgula é o 8, sobre 1 acrescido da quantidade de zeros que tiver a casa decimal. Aqui eu só tenho uma casa decimal, então eu só acrescento um zero. Então, 0,8 é igual a 8 sobre 10, ou seja, 8 décimos, né? Nesse segundo exemplo aqui, 65 centésimos. Quando eu falo que é bem importante a parte da leitura, é porque se você souber fazer a leitura correta, praticamente você já fala da própria fração. 65 centésimos. 65 é o número de cima, sem a vírgula. E de baixo vai ficar o número 1 acrescido de 2 zeros, porque na minha parte decimal aqui eu tenho duas casas, então eu coloco 2 zeros. Então fica 65 centésimos. Nesse terceiro exemplo eu tenho 5 inteiros e 36 centésimos, certo? Então, para transformar em fração eu coloco 536, ó, 536, ou seja, o número sem a vírgula, dividido, ou seja, sobre 1 acrescido de 2 zeros, porque eu tenho duas casas decimais. Então, 5 inteiros e 36 centésimos é a mesma coisa de 536 sobre 100. E esse último exemplo aqui, 0,047 ou 47 milésimos. A parte de cima da fração vai ser esse número aqui sem a vírgula. Antoneide, esse número sem a vírgula é 0047. É só 47.
certo? Você coloca aqui na parte de cima, sobre 1 acrescido de quantas casas? 1, 2, 3. Então, vai ser 3 zeros. Então, fica 47 sobre 1000. Multiplicação de frações. A multiplicação de frações é uma ferramenta muito útil. Para multiplicar as frações, precisamos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Observe. Vamos fazer aqui a multiplicação dessas duas frações. 7 sobre 8, multiplicado pela fração 9 sobre 5. Nesse caso, os numeradores são 7 e 9, ou seja, os numeradores são a parte de cima, e os denominadores 8 e 5. Precisamos realizar os produtos. Gente, produtos, toda vez que vocês escutarem esse termo aqui, produtos é multiplicação. Então, precisamos realizar a multiplicação exibidos para obter a resposta. Então, vamos lá. Para fazer a multiplicação de duas frações, eu multiplico os numeradores 7 vezes 9, coloco na nova fração, porque aqui eu tenho duas frações com o intuito de transformar em uma, né? Então, 7 vezes 9, coloco no numerador, e 8 vezes 5, coloco no denominador. 7 vezes 9, 63, 8 vezes 5, 40. Antoneide, aqui não dá para simplificar. Eu posso parar aqui? Posso. Eu posso dividir e transformar no número decimal? Pode. Então, tudo depende da questão, tudo depende da nossa necessidade mesmo, tá certo? Já na divisão de frações, né? A gente acabou de ver multiplicação de frações, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador e gera uma nova fração. Na divisão de frações, nós devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração, como é mostrado no exemplo abaixo. Gente, seguinte, quando eu tenho duas frações divididas, primeiro eu tenho que identificar quem é a fração que está no numerador, e eu tenho que identificar quem é a fração que está no denominador. Porque aqui, ó, eu tenho uma fração em cima, ó, com numerador e denominador. E eu tenho uma fração embaixo, 4 sobre 3, numerador e denominador. Só que, ao mesmo tempo que ela é uma fração, ela é numerador dessa fração aqui, ó, desse tracinho aqui. Ou seja, ela é numerador aqui e essa fração de baixo é denominador aqui. Então, existe uma regrinha, né? Na divisão de fração, você já deve ter escutado isso. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá. Vamos repetir a primeira fração, 8 sobre 3, tá aqui. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Antoneide, o que é inverso? O que é numerador vem para o denominador, o que é denominador vem para o numerador. Então, aqui, ó, o inverso de 4 sobre 3 é 3 sobre 4. Professora, quer dizer que em uma divisão de fração, o que a gente tem que fazer primeiramente é transformar ela numa multiplicação? Exatamente. De uma divisão, você passa para uma multiplicação e faz como a gente acabou de ver no slide anterior. Multiplica os numeradores, 8 vezes 3, e também multiplica os denominadores, 3 vezes 4. 8 vezes 3 é 24 e 3 vezes 4 é 12. 24 dividido por 12 dá 2. Nesse caso aqui é possível dividir. Se não fosse, se fosse possível só simplificar, você simplificaria. Se não pudesse, deixaria do jeito que está. Certo? Vamos aqui para esse segundo exemplo. Determine o resultado da divisão a seguir. Ó, note que aqui eu tenho uma maneira de representar a divisão, ó, com o tracinho. E aqui eu estou mostrando outro exemplo com o símbolozinho da divisão. 2/5 dividido por 3/7. De acordo com o algoritmo, devemos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, da mesma forma. Então, vamos lá. Repetindo a primeira fração, que é 2/5, nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. O que era 3/7, invertendo, vai ficar 7 sobre 3. Feita a multiplicação, aí a gente pega e multiplica os numeradores. 2 vezes 7 e 5 vezes 3 no denominador. Então, vai ficar 2 vezes 7, 14, 5 vezes 3, 15. Nesse caso aqui, ó, eu não consigo dividir para dar um número inteiro e eu também não consigo simplificar. Então, ou você deixa assim, ou você faz a divisão e torna ele um número decimal.
A gente vai iniciar aqui com operações com números inteiros, regra de sinais. A regra dos sinais, né, jogo dos sinais, que os alunos tanto falam, são apenas as regras matemáticas utilizadas para decidir qual será o sinal do resultado de diversas operações matemáticas. A seguir, nós vamos ver as regras dos sinais com adição e subtração e multiplicação e divisão. Nós vamos tentar detalhar aqui para vocês. Então, vamos aqui para a regra dos sinais na adição e na subtração. Então, aqui são duas atenções que a gente deve ter. Primeiramente, quando os números tiverem o mesmo sinal, a gente deve repetir o sinal e somar os números, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, mais 2 mais 3. Como os sinais aqui são iguais, você repete o sinal e soma os números. Então, vai ficar mais 2 mais 3, né? 5. Então, fica mais 5. E se for dois negativos, né? Vai ficar a mesma coisa. Repete o sinal negativo e soma os números. 3 mais 5, 8. E o segundo caso é quando os números tiverem sinais diferentes, né? Que você vai subtrair e colocar o sinal do maior. Aqui em cima você soma, repetindo, e quando for diferente você subtrai colocando o sinal do maior. Por exemplo, aqui, ó, menos 5 mais 3. Já viu que é diferente? Subtrai e vai atrás do sinal do número maior. O número maior que é 5, né? Então, você vai repetir o sinal negativo e vai subtrair. 5 menos 3, 2. Então, menos 5 mais 3 fica menos 2. Nesse segundo exemplo aqui, menos 4 mais 6. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. O sinal do número maior é positivo, é 6, né? O maior número. Então, você vai repetir o positivo e subtrair os números. 6 menos 4, 2. Logo, menos 4 mais 6 fica mais 2. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Qual o resultado teremos na expressão 43 mais 12 menos 20? Aqui nós temos uma soma e uma subtração. Primeiro a gente pode efetuar a soma, 43 mais 12, que dá igual a 55. E vamos repetir o menos 20 com o resultado encontrado. O que vai ficar 55 menos 20, que dá igual a 35, que é o item B. E vamos aqui para o segundo exemplo. Joana estava com R$30 negativo na sua conta bancária e emitiu um cheque de R$15 que foi descontado no dia seguinte. Qual o saldo de sua conta? Então, vamos tentar entender os dados que a questão nos fornece para tentar solucionar. Então, a Joana, ela estava com R$30 negativo. Então, o saldo dela era menos 30. Ainda emitiu um cheque de R$15, que foi descontado no dia seguinte. Então, vai ser também retirado R$15. Então, menos 15, né? Que foi o valor do cheque. O que acontece? Se a Joana estava devendo R$30 e agora vai ser também debitado R$15, o total da conta da Joana, ou seja, o saldo da conta dela vai ser menos 45, porque eu tinha menos 30 com menos 15, sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números. Então, após o desconto do cheque, o saldo dela ficou menos R$45, que no caso ela continuou devendo ao banco. Então, vamos ver agora a regra dos sinais na multiplicação e na divisão. Vamos aqui para o primeiro caso. Quando dois números têm sinais iguais, o resultado tem sinal positivo. Ou seja, quando for mais com mais, vai dar positivo. E quando for menos com menos, também vai dar positivo. Vamos aqui de exemplo. Eu costumo dizer que antes de você multiplicar números, você multiplica sinais. Então, se eu tenho mais 7 vezes mais 3, eu multiplico mais vezes mais, que dá mais. E 7 vezes 3, que dá 21. Então, o resultado fica mais 21. Se eu tiver menos 7 vezes menos 3, menos vezes menos dá mais.
7 vezes 3, 21. Então, menos 7 vezes menos 3 dá igual a mais 21. Na divisão, da mesma maneira, sinais iguais, sempre positivo. Sejam eles os dois positivos, sejam eles os dois negativos. Então, mais 30 dividido por mais 5, mais dividido por mais, fica mais. 30 dividido por 5 dá 6. Então, resposta mais 6. E o outro exemplo, menos 30 dividido por menos 5, menos dividido por menos, dá mais. 30 dividido por 5 dá 6. E o segundo caso é quando os números têm sinais diferentes, né? Que o resultado tem sinal negativo. Então, o primeiro caso, quando os números têm sinais iguais, fica positivo. E o segundo caso, quando os dois números têm sinais diferentes, que o resultado sempre fica negativo. Então, mais 7 vezes menos 3, mais vezes menos, dá negativo, né? Sinais diferentes. 7 vezes 3, 21. Aqui, menos 7 vezes mais 3, menos vezes mais, negativo. 7 vezes 3, 21. Da mesma forma, na divisão. Sinais diferentes, fica negativo. Mais dividido por menos, menos. 30 dividido por 5, 6. Resposta, menos 6. Menos 30 dividido por mais 5, menos dividido por mais, menos. 30 dividido por 5, 6. Bom, gente, aqui foi um breve resumo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.